Sejam bem-vindos ao Urbanidades, podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou a Isabela Pinho, doutoranda em Sociologia pela UFSCar, integrante do grupo Mobilidades da USP. Hoje tenho o prazer de estar como anfitriã desse episódio sobre a expansão das facções brasileiras e dos mercados ilegais transnacionais. A Ju está aqui comigo como anfitriã. E aí, Ju, tudo bem? Você pode se apresentar, por favor? Oi, Isa. Oi, gente. Sou Juliana Alcântara, mestranda em Sociologia pela USP e integrante do Mobilidades, Teorias, Temas e Métodos, o MTTM. É um prazer voltar à bancada do Urbanidades em ótima companhia. E um lembrete para os nossos ouvintes: estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram como @Urbanidadespodcast, no Twitter como @UrbanidadesFM e no Facebook como Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. Hoje vamos receber o Gabriel Feltran e a Ada Rízia. Para começar, vocês poderiam se apresentar, contar para os ouvintes onde atuam e com quais projetos vocês estão trabalhando e quais grupos de pesquisa estão engajados no momento? Claro, obrigada, Ju e Isa. É um prazer e um privilégio, estar nesse espaço que a gente gosta tanto de ouvir e aprende tanto. Eu sou doutoranda pela Universidade de São Paulo, no Departamento de Sociologia. Eu sou membro dos grupos Cidade e Trabalho e do MTTM também. Eu sou de Maceió, na verdade. A minha formação começa na Universidade Federal de Alagoas, onde eu fiz a minha graduação em Ciências Sociais e o mestrado em Sociologia também. Eu comecei pesquisando no sistema educativo, muito preocupada com a questão das facções naquele momento. A gente pegou justamente em um momento de transição, de virada no que estava acontecendo, e mais recentemente eu mudei um pouco a ênfase da minha pesquisa, apesar dessas questões atravessarem ainda os meus interesses. Eu tenho me interessado pela questão do encarceramento e mais especificamente das trajetórias de pessoas que se convertem no cárcere, como isso me ajuda a compreender a própria lógica da expansão do encarceramento no Brasil, dos transbordamentos da prisão e dessa lógica prisional. Um pouco isso que eu tenho feito no momento. Muito prazer de estar aqui com vocês, Isa, Ju, no Urbanidades, especialmente com a Ada. Estivemos juntos nesse trabalho sobre a expansão das facções no Brasil. Esse é um tema que eu venho estudando há algum tempo. Comecei a estudar as periferias de São Paulo há quase 25 anos atrás e pelas periferias fui me interessando progressivamente pelas relações entre política e violência. Estudei bastante tempo o PCC e recentemente eu estou tocando 3 projetos paralelos e muito vinculados entre si, todos eles ligados a comparações e fenômenos mais internacionais que condicionam a emergência da violência em diversos lugares. Então, tenho estudado o mercado de carros roubados, o nosso projeto Global Car, que tem gente de vários lugares do mundo. Tenho estudado o mercado de cocaína, agora começando a fazer campo no porto do Havre, no norte da França, na Normandia, tentando entender como as coisas que acontecem no mercado da cocaína na América do Sul, e para nós o trabalho da Isabela é uma referência nessa direção, como as coisas que acontecem na América Latina, na América do Sul, vão afetar o que acontece aqui na Europa também, onde eu estou baseado. Por último, como terceiro projeto que eu toco já há bastante tempo, eu estudo a dinâmica dos homicídios, principalmente no Brasil, mas também em outras partes do mundo, sempre pensando o homicídio como a manifestação de um tipo específico de violência e pensando violência sociologicamente. Violência é algo que tem tudo a ver com relações de poder e, portanto, com política. Então, o nosso estudo sobre homicídios se inscreve nesses estudos mais amplos sobre as dinâmicas de poder, sobre regimes de poder que coexistem em diversas sociedades. Eu era um etnógrafo de bairro, passei muitos anos fazendo etnografia de bairro e demorei bastante tempo para entender que nos bairros havia muito cruzamento de questões que eram transnacionais, que não eram geradas ali naquele bairro. Fui percebendo que o que estava acontecendo em São Paulo, numa favela que eu estudava, era relativamente próximo do que tinha acontecido um pouco antes na Colômbia, do que iria acontecer mais tarde em Maceió. Então, estudar esses fenômenos de modo mais comparativo tem me levado para esses caminhos de uma sociologia mais relacional também. Uma sociologia urbana que inclua mais comparação. Obrigada, gente. Para começar, vocês integraram o projeto Conexões Marginais, Periferias, Mercados Ilegais e a Expansão das Facções Criminais no Brasil, que foi financiado pela FAPESP e pela FAPEAL, e com uma equipe de aproximadamente 10 pesquisadores. E um fato interessante que a ser destacado é a parceria entre os grupos de pesquisa, o Grupo Paz da UFAL e o NAMAGE da UFSCar, e essa conexão institucional no Sudeste, Nordeste, Sul, com pesquisadoras e pesquisadores em diferentes momentos da formação. Gabriel, você poderia comentar um pouco como é que surgiu essa ideia da colaboração e a ideia do projeto? O
projeto foi uma resposta a um edital, a importância das instituições. A gente respondeu a um edital da FAPESP com a FAPEAL, um edital conjunto. As fundações de amparo à pesquisa dos 2 estados fizeram um acordo entre elas e reservaram um financiamento para projetos conjuntos entre pesquisadores do estado de São Paulo e pesquisadores de Alagoas. Na época, eu era professor da Federal de São Carlos e estava buscando, inclusive, parcerias em outros estados para a gente entender o fenômeno da expansão do PCC de um modo mais consistente. Esse edital vem em ótima hora. Eu tinha já alguns contatos com o Fernando Rodrigues, que coordenou a parte alagoana do projeto, coordenador do Grupo Paz, e escrevi para o Fernando e falei, estão chamando uma parceria São Paulo-Alagoas, vamos? E assim foi. A gente montou um projeto muito rapidamente, era época de pandemia, cada um tinha alguns estudantes com quem vinha trabalhando os temas do crime, das facções, dos mercados ilegais, e a gente, por reuniões online, resolveu tocar esse projeto colaborativo que tem essas 2 dimensões, uma dimensão bem comparativa, então a gente trabalhou muito, principalmente os estudantes, na montagem de uma grande tabela comparativa do que vinha acontecendo desde os anos 60 até hoje, nas 2 cidades, Maceió e São Paulo, dimensão econômica, dimensão social, familiar, institucional, para a gente ter bastante contexto para pensar essa comparação, o que significa a expansão de uma facção criminal em 2 lugares tão diferentes quanto São Paulo e Maceió, estado de São Paulo e Alagoas. E a segunda dimensão importante para nós era a dimensão da circulação, daquilo que relacionava São Paulo e Maceió. Então, de um lado, ver as diferenças, ver os contrastes, e de outro lado, ver o que conecta uma coisa com a outra, a começar pela migração muito intensa de alagoanos para São Paulo, desde os anos 50 e 60, até, sobretudo, o final dos anos 80, e tudo o que chega de São Paulo em Maceió. Então, de um lado, pensando a diferença entre as 2 cidades, contextos muito díspares, de outro lado, pensando aquilo que junta, aquilo que bota lado a lado como partes de uma mesma cadeia, como partes de uma mesma relação, São Paulo e Maceió. E assim a gente tocou o projeto. Muito legal. Ada, você poderia contar pra gente, enquanto pesquisadora que fez parte desse grupo, como é que foi essa experiência de trabalhar coletivamente e como você sentiu que essa parceria ela contribuiu para pensar essa expansão das facções no Brasil? Tem várias contribuições, na verdade, que estão embutidas no fato de a gente ter feito parte desse projeto de pesquisa. Tem muita coisa que eu poderia falar como contribuição quando a gente trabalha coletivamente. Isso aumenta, de forma mais geral, nosso repertório, nossa capacidade de formular perguntas que a gente só consegue fazer quando a gente ouve outras pessoas, aprende com elas, vê o que elas estão fazendo. Isso aumenta a nossa capacidade, nosso repertório mesmo. E eu sinto que isso aconteceu, por exemplo, com a minha pesquisa especificamente, mas também com os colegas que participaram. E ajuda a gente a interrogar e a tensionar mais o que a gente já está tomando como dado no nosso campo. Então, quando a gente está trabalhando muito individualmente ou só com aquelas pessoas daquele mesmo território que já conhecem, as coisas fiquem naturalizadas. E quando a gente coloca em perspectiva, a gente se força a questionar mais, que a gente não estava questionando, aquilo que estava como dado. É como se colocasse em perspectiva o que a gente estivesse vendo como muito particular. E ajuda também a desnaturalizar aquilo que a gente estava tomando como muito particular também, como se fosse algo que só acontece em Alagoas, como se fossem fenômenos que só acontecem aqui desse jeito muito específico. E não, quando a gente coloca em perspectiva, a gente vai vendo que dá para construir comparações. E foi um pouco isso que a gente tentou fazer quando a gente construiu uma linha do tempo, mas também no processo de escrita, no meu caso especificamente, que foi um artigo escrito, uma comparação Alagoas e Maranhão. Foi muito interessante colocar esses 2 estados e as 2 experiências em perspectiva. Eu acho que é legal também porque a gente costuma pensar o nosso trabalho acadêmico como se fosse uma coisa muito solitária. Ele não precisa ser assim, eu acho que a gente ganha mais quando ele não é assim, quando a gente se propõe a pensar questões coletivamente. Isso amplia a complexidade das nossas questões, como eu vinha dizendo, e a nossa capacidade de dar conta dessas questões também. A gente consegue formular questões maiores quando a gente trabalha com outras pessoas, porque a gente nunca dá conta de tudo, mas a gente tá o tempo todo nessa dinâmica de trocar informações, de compartilhar o que está acontecendo, de ouvir o que as outras pessoas têm a dizer sobre o que a gente está fazendo. Eu acho que isso nos ajuda a dar conta de mais coisas. Tem as parcerias que sempre ficam, né, as amizades que vão sendo formadas no processo. No caso da gente que participava da equipe de Alagoas, especificamente foi a nossa primeira experiência de uma pesquisa maior, com pessoas de outro estado, então isso foi muito interessante, a gente ganhou muito com isso, abriu muitas portas, fez com que os nossos trabalhos e as nossas pesquisas circulassem mais, que é uma coisa que a gente sentia um pouco falta às vezes, de construir esses diálogos, enfim, e acho que isso nos ajudou nesse sentido, pensando como isso
isso contribuiu para o debate sobre as facções, sobre as expansões das facções. Os resultados que a gente teve, que culminam nesses artigos que a gente escreveu, eles respondem a um debate que já existe no campo das ciências sociais, das pesquisas que já existem, e ele responde a um debate que está posto no campo da segurança pública, que é uma discussão quase que uma constante quando a gente acompanha as notícias, vê o que as pessoas estão falando no dia a dia. Então, acho que a gente conseguiu fazer isso, pautar algo, responder a algo que já está circulando muito. A nossa proposta tem uma contribuição porque talvez a gente faça isso de uma forma diferente, porque a gente parte da etnografia, a gente parte desse diálogo muito mais próximo das pessoas, do dia a dia, do cotidiano. Acho que isso é uma coisa muito interessante e sai dessas discussões que tratam a questão da expansão das facções como se a gente estivesse lidando só com hierarquias, com essa coisa piramidal, com grandes rotas, com toda essa discussão que é o que pauta muito as políticas hoje de segurança pública e pauta muito como isso está sendo compreendido de uma forma geral. E quando a gente começa a acompanhar esse fenômeno a partir do diálogo com as pessoas, a partir das trajetórias delas, das circulações, a gente dá uma outra perspectiva, a gente entende de uma outra forma, a gente compreende de uma outra forma as facções e acho que isso permite, inclusive, construir comparações que sejam mais coerentes. Um resultado importante desse projeto de pesquisa foi o dossiê Conexões Marginais, coordenado pelo Fernando Rodrigues, pelo Gabriel que está aqui e pelo Gregório Zambon. Esse dossiê ele foi publicado na 125ª edição da revista Novos Estudos SEBRAP, no volume 42, número 1. Então, para os ouvintes aí que tiverem interesse em ler. Além da apresentação, o dossiê ele tem 4 outros artigos, todos escritos em coautoria. Então, para contextualizar para os nossos ouvintes, Gabriel, você poderia falar um pouquinho mais sobre esse dossiê? Legal, Isa. Esse foi o principal resultado publicado do projeto. A gente estudou a expansão das facções, principalmente do PCC e do Comando Vermelho, por diversos estados brasileiros. Então a gente começou fazendo essas comparações entre São Paulo e Alagoas, mas incluímos logo em seguida o estado do Maranhão, porque tínhamos um pesquisador que foi fazer campo lá. E começamos a ver que tinha relação entre o Maranhão e Alagoas, como tinha relação entre Maranhão e São Paulo, como tinha relação entre São Paulo e Rio Grande do Sul. E chamamos uma pesquisadora do Rio Grande do Sul para fazer contato com a gente. Como tinha relação entre os grupos criminais do Rio Grande do Sul com grupos argentinos, ou pelo menos com mercados de droga na Argentina, e um pesquisador argentino se juntou no projeto. A gente foi montando essa espécie de teia, depois uma outra pesquisadora que estava estudando o Triângulo Mineiro. Então a gente foi começando a ver que em cada interior do Brasil, em cada pequena cidade, havia práticas das facções do PCC ou do CV ou de algum grupo local que era vinculado, seja no varejo ou no atacado, com mercados regulados pelo PCC ou pelo CV. E a gente foi vendo que essa lógica de que primeiro nos interiores, primeiro nas margens, nas prisões, onde ninguém está muito de olho, vai se consolidando esse poder faccional e depois ele começa a aparecer mais centralmente, mais na rua e mais nas capitais. Essa foi uma hipótese que a gente trabalhou no projeto e que a gente coloca no dossiê. Olha, essas facções elas vão se expandindo, não é porque o chefe de uma facção, a imprensa acha que o Marcola é o grande chefe do PCC e que o PCC depende da decisão do Marcola. E que, então, o Marcola teria se sentado com o grande chefe do crime no Rio Grande do Sul, e no Maranhão, e no Mato Grosso, e no Mato Grosso do Sul, e no Piauí, e no Acre, e feito um acordo, e agora o PCC vai se instalar no Acre de cima para baixo. Quer dizer, nada disso. A nossa hipótese no dossiê é outra. É que tem um migrante em busca de melhoria de vida que desce de ônibus lá do interior do Alagoas para São Paulo e por estar numa situação muito precária se vê em redes que são ligadas a mercados informais, a mercados ilícitos, se depara com regras de funcionamento desses mercados que são do PCC, aprende como isso funciona, volta lá para o interior de Alagoas numa situação específica e fala pro pessoal lá, será que a gente não pode fazer diferentemente? Teve tal cara que fez assim, deu certo, assim a gente vai se organizar melhor e etc. No cotidiano, durante os últimos 20 anos, houve esse tipo de trocas de baixo para cima, muito descentralizadas, muito capilarizadas no cotidiano e que vão consolidando uma ideia de que existe algo que é o mundo do crime, existe algo que é a luta contra o sistema, todas as ideologias que acompanham o fortalecimento
financiamento do crime, existe algo que é fazer dinheiro com economia informal e ilegal, existe algo que é saber lidar com a polícia, com as forças da ordem, existe algo que é a violência que está como pano de fundo da expansão dos mercados ilegais, existe a viração, todo mundo tentando melhorar de vida, tentei por aqui, não deu, pelo trabalho formal não consegui, não tinha escolarização, não tive oportunidade, tentei no mercado informal, era muito precário, não ganhei nada, e vou tentar agora no mercado criminal ver o que acontece. Dessas tentativas, essa lógica de eu sou do crime, eu sou o crime, eu respondo pelo crime, eu acompanho o crime, eu fico meio de longe, mas eu estou sabendo o que está acontecendo no crime. Toda essa complexidade está acontecendo no dia a dia, em cada bar, em cada madrugada, em cada cela de cadeia, em cada unidade de internação de adolescente, em cada albergue para moradores de rua, mas também nas dimensões mais marginais do mundo do direito, da advocacia, mas também no mundo da contabilidade, quando eles vão produzindo empresas para lavar dinheiro, mas também nos universos de criptomoedas, de apostas, de todos os tipos de transações internacionais com dinheiro ilegal que fazem a lavagem desse dinheiro, mas também no universo da logística, empresas de logística que são ativadas para transportar droga daqui para lá e assim por diante. Então a gente foi entendendo que, pensando bem de baixo para cima, é que as facções foram se consolidando em todos os estados do Brasil. Essa foi a base social que permitiu que em 2016, 2017, a gente olhasse para o Maranhão e falasse, caramba, tem o bonde dos 40 ladrão aqui, que atua mais ou menos como o PCC, que tem conexões com o PCC e que está pacificando a zona sul aqui de São Luís de uma forma muito similar ao que aconteceu em São Paulo, né? Alguns anos antes, nas periferias, que foram também pacificadas segundo uma lógica de expansão do PCC. E disso foram surgindo diversos pontos, prismas, para a gente observar a expansão dessas facções. A justiça de cada facção, informal, extralegal, claro. As relações dessas facções com o dinheiro, as relações delas com a polícia, as relações delas com o Estado, com a norma e assim por diante. Então, foi um projeto que apostou nessa hipótese de que no cotidiano que a expansão faccional se legitima. Claro que há acordos comerciais entre grandes exportadores de cocaína, um com o outro. Claro que há acordos entre grandes comerciantes de produtos ilegais. Mas eles não se consolidariam sem essa massa de trabalhadores excluídos da força de trabalho formal e que ingressam no mundo informal e ilegal para tocar a vida e fazem a expansão cotidiana dos mercados ilegais pelo Brasil e para fora do Brasil. Esse trabalho coletivo, como você reforçou, Gabriel, gerou também artigos escritos colaborativamente. No artigo Família com Estatuto, Fraternidades Criminais em Maceió e em São Luís, de sua autoria, Ada, com os pesquisadores Simão Jara e Nido Farias, vocês refletiram sobre a expansão das facções a partir de duas cenas etnográficas. Você poderia contar um pouquinho pra gente quais foram as escolhas metodológicas e os recursos narrativos adotados e como elas ajudaram a compreender o fenômeno da expansão das facções? No artigo que nós escrevemos, o Simão e o Nido, a gente colocou em diálogo nossas experiências de campo e escrita etnográfica, no caso minha e do Simão. E aí a gente parte de duas cenas etnográficas que tratam de situações de disciplina e punição para refletir sobre políticas criminais em periferias nesses dois estados, suas diferenças e similaridades. E aí a gente puxa essas cenas para reconstruir a trajetória dos dois colaboradores das nossas pesquisas, dos interlocutores principais que nos ajudam a pensar essas questões. Então, um pouco foi isso que a gente fez, e o interessante dessa construção que foi tão coletiva, que a gente dialogou tanto, é que em um determinado momento, e foi inclusive uma provocação feita por outra pesquisadora que participava da pesquisa, mas que não necessariamente assinou com a gente o artigo, mas que nos ajudou a pensar essa questão, a gente foi se dando conta de como a gente poderia fazer também uma discussão sobre gênero, tanto na metodologia do que a gente estava se propondo a fazer, refletindo sobre as nossas posições em campo e como a gente estava produzindo esse conhecimento etnográfico, mas como isso também poderia ser refletido sobre as próprias fraternidades criminais que a gente estava se propondo a entender. Então, a gente fez um pouco esse esforço no artigo e eu acho que isso atravessa a construção da nossa escrita. Então, num primeiro momento, uma coisa que eu e o Simão fomos nos dando conta quando a gente colocou em perspectiva essas duas coisas é que nós tínhamos entradas diferentes em campo, que isso tinha
implicações no tipo de informações que a gente estava sendo capaz de produzir a partir dessas entradas e que isso ia ter implicações também nas nossas possibilidades de comparar o que a gente estava fazendo. Então, a pesquisa do Simon foi feita a partir de uma sociabilidade que é muito masculina. Ele participava dos jogos de futebol com o pessoal, teve uma situação que a gente achou até engraçada, em determinado momento passou o carro da polícia e todo mundo corre, e ele corre junto, é uma coisa meio Clifford Geertz, e aí naquele momento ele é meio que aceito. Foi bem interessante, mas tinha toda essa coisa da sociabilidade masculina, de como ele foi aceito naquela camaradagem. E no meu caso, a minha entrada em campo se dá por uma via que é muito mais institucional, que é de como eu fui recebida numa unidade de internação, e a partir dessa unidade de internação é que eu consegui acessar a minha interlocutora. E aí depois esse vínculo que foi sendo mantido, depois que ela saiu da internação, então isso fala muito de um lugar também que é de classe, de raça, de eu ter sido aceita naquele ambiente, de terem me permitido acessar aquela garota, mas como isso também implicava naquilo que ela estava disposta a me falar ou não, porque é muito interessante pensar que ela foi mudando a narrativa dela e como ela falava sobre a trajetória dela e sobre a família dela depois que ela saiu da própria internação, porque ali era um espaço de controle, de vigilância, e aí depois que ela saiu daquele ambiente, ela ficou muito mais confortável, muito mais confiante para abrir outras coisas que ela não tinha falado até então. Então, metodologicamente, a gente tentou trazer dentro dos limites que dá no artigo, refletir sobre essas questões, mas acho que essa discussão acabou nos levando a tensionar, inclusive, o que a gente estava chamando de fraternidade criminal, que a noção de fraternidade, no sentido estrito, dá muito essa ideia do masculino, de um grupo de homens, de uma irmandade masculina. E no meu caso, eu estava lidando com uma garota que era atuante no mercado de drogas, a mãe dela, que também era uma liderança naquele território. E aí a gente começou a se questionar um pouco sobre o próprio uso desse termo no nosso artigo. Eu acho que isso também me levou a problematizar, que era isso que eu vinha falando, o meu próprio campo, questionar aquilo que estava como dado, porque uma coisa que eu vinha ouvindo muito até então e que eu estava tomando como dado é que em Maceió nós temos duas facções que disputam o controle de territórios e de mercados de drogas, que é o PCC e o CV, mais recentemente tem um movimento de resistência, um e outro, que são os neutros. Esse contexto de disputa que as pessoas começaram a nomear enquanto uma guerra, segundo muita gente vinha dizendo, fazia com que os homens ficassem mais limitados ao território, eles não circulavam por diferentes bairros, e as mulheres que eram atuantes nesses mercados que iam circulando por um bairro e outro, porque em tese elas chamariam menos atenção, elas estariam menos sujeitas à ameaça. E aí quando eu vou para a história da Blanca, que é a interlocutora que me ajuda a pensar esse artigo, ela viveu justamente uma situação em que ela quase foi cobrada, e ela quase morreu justamente porque ela circulava por esses territórios. Então, isso ajuda a pensar como existem hierarquias marcadas por gênero também, na forma como essas fraternidades se organizam. Ela circulava mais, mas ela também estava mais vulnerável a ameaças como a que ela sofreu. Quando o pai dela foi preso, que era a pessoa que controlava o mercado de drogas de um bairro, a mãe dela assumiu o controle, mas não de tudo. Precisava de um homem também que ia mediando aquelas relações com o externo, de compra e venda fora do estado. Então a gente vai dando conta dessas questões que parecem maiores, como é que você faz com que drogas e armas circulem por entre divisas entre estados, que vai de Alagoas para Bahia, para Pernambuco, mas a partir das trajetórias dessas pessoas e percebendo tudo que atravessa essas circulações e essas trocas que existem. Eu acho que a gente, em certo sentido, se propõe a pensar as fraternidades criminais quanto redes de proteção, mas também redes afetivas, redes que podem ser pensadas nos termos de família. A nossa proposta, no caso de Alagoas, é uma família literalmente, é uma filha, uma mãe, um pai, um cunhado que estão ali. No caso de São Luís do Maranhão, é uma irmandade que é constituída a partir dessa ideia de camaradagem, do respeito, da reciprocidade. A gente consegue perceber as diferenças também de um contexto em que existe uma disputa mais intestina, digamos assim, uma guerra, e no caso do Maranhão, em que a expansão dessas facções se dá de um jeito completamente diferente. Então existem fraternidades que são locais, que é o Bonde dos 40, o PCM, e que isso produziu uma relativa pacificação, digamos assim, uma relativa hegemonia de um desses grupos que pacifica esses territórios. E a gente vai vendo como essa expansão ela não está dada também. Ela se dá a partir de articulações, de supressões, e como esses grupos vão sendo absorvidos ao que já existem, né? Não existe uma expansão que é unívoca no país inteiro, porque já existiam grupos atuando lá, já existiam grupos organizados, já existia um mercado de drogas. Como é que esses movimentos vão acontecendo e tem resistências e tem acomodações também. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro.
Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. A Isa, a nossa anfitriã, também contribuiu nessa pesquisa e é coautora do artigo Navegar é Preciso, as jornadas da cocaína e a expansão das facções pelo Brasil, que escreveu com Fernando de Jesus Rodrigues e com Gregório Zambon. E no artigo vocês adotam novas abordagens metodológicas e analíticas, para pensar as jornadas da cocaína. Você poderia contar pra gente, Isa, como é que a lente das mobilidades contribuiu para a análise? Foi um artigo bem importante porque é algo central agora da minha tese também, mas metodologicamente nós fizemos pesquisa de campo, eu e o Gregório principalmente, nas regiões de fronteira com a Bolívia, na região de Corumbá e na região de Cáceres, porque, como estamos falando aqui da expansão das facções, as fronteiras elas são muito importantes na circulação da cocaína, mas também de armas, de outras mercadorias ilegais. Então nós fomos até lá e nós fizemos essa pesquisa de campo e fizemos umas entrevistas com transportadores da droga que foram presos, mas que eles trabalhavam enquanto transportadores, enquanto pessoas que passavam pela fronteira com cocaína. E aí, metodologicamente, nós tentamos, nesse artigo, seguir essas jornadas típicas da cocaína. É uma metodologia que a gente trabalhou também no livro Stolen Cars, no livro sobre carros roubados, que é seguir o objeto e ver o que é muito regular, o que é típico nos cotidianos. Mas é muito diferente essa proposta do que, por exemplo, só afirmar que existem grandes rotas, como geralmente se afirma e se fala no debate mais jornalístico e político. Então, a gente tentou reconstruir essas jornadas típicas nesse artigo e falando um pouco também como é diferente. Muitas vezes a gente só fala cocaína, mas a gente trabalha na diferença entre a pasta base e o cloridrato de cocaína, que a pasta base ela fica principalmente no mercado brasileiro para ser consumida, mas que também passa por essas regiões de fronteira, e do cloridrato de cocaína, que é uma cocaína mais pura e que vai, sem misturas, vai para fora do Brasil. Então, eu faço pesquisa de campo no Porto de Santos, porque aí o Porto de Santos é o lugar que você exporta, então as fronteiras é o lugar que importamos a droga e o porto local, aí esse ponto de exportação da droga, do cloridrato de cocaína. Então a gente reconstrói um pouco essas jornadas do cloridrato e da pasta base a partir dessas trajetórias desses transportadores, e no artigo a gente faz uma discussão sobre esses próprios termos, jornadas, rotas, trilhas, navegação. Então é bem importante também essa discussão aí conceitual desses termos, desses diferentes usos. E a navegação, por exemplo, é como que esses transportadores, eles vão lidando também com improvisos, com imprevistos. Então, na nossa pesquisa, por exemplo, de campo, a gente também ficou um tempo ali nas barreiras policiais observando, também por essa perspectiva da polícia tentando aprender, ou como a polícia, em alguns momentos, também se vale de mercadorias políticas, nesse sentido de receber algum dinheiro para deixar passar. Então, foi mais ou menos por aí que a gente construiu esse artigo. E a questão das mobilidades, porque esse projeto ele é super importante, que a gente traz como olhar para os objetos e olhar também para as trajetórias das pessoas em circulação, que as pessoas se movem, os objetos se movem, mas eles têm momentos de parada, eles têm momentos de fricção, eles têm momentos de encontros entre diferentes atores, entre outros objetos. Então, a lente da mobilidade, ela ajuda a gente a olhar quem está circulando, como está circulando, os momentos de parada, os momentos de fricções, os momentos de encontros, os momentos de imprevistos, então, como esses atores eles vão lidando, eles vão circulando pelo Brasil, mas também para fora do Brasil. Então, por isso que mercados aí transnacionais que não estão aqui somente no território nacional, mas que têm toda essa relação com outros territórios. Outros pontos importantes desse artigo é que a gente começou, a partir dele, a olhar muito também para as infraestruturas que as facções usam. Então, infraestruturas portuárias, aeroportos, rodovias, também a logística que precisa para chegar de um ponto a outro, como que isso é construído, como as facções se utilizam e planejam essa logística e se utilizam dessas infraestruturas existentes no Brasil. Bom, como a gente ouviu a Isa falando, é uma pesquisa muito em movimento e por isso, Gabriel, a gente gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre o seu artigo Ordem e Progresso, Expansão do Mundo do Crime e Projetos de Mobilidade, escrito em coautoria com Adson Amorim. Poderia contar pra gente um pouquinho como é que foi a experiência da viagem de ônibus clandestino, que inclusive você e a Isa fizeram juntos, que deu origem e substância material para o artigo?
Esse é um artigo que o Adson é o primeiro autor, Adson Amorim, e eu faço a coautoria com ele. A gente conta a história de 2 trabalhadores de gerações diferentes, um nascido nos anos 70 e uma moça nascida na virada para os anos 2000, e que fazem diversas vezes o trânsito entre Alagoas e São Paulo nas suas histórias de vida. E são sempre histórias de vida de pessoas que tentam se virar, tentam melhorar de vida, tentam ter uma condição melhor para oferecer para os seus filhos, para oferecer para si mesmo, para quem está em volta. Primeiro tentando a via legítima, e depois, quando a via legítima não dá certo, o drama moral envolto nisso, apostam nas atividades ilícitas ou no entorno das atividades ilícitas. Então, no caso do homem mais velho, ele faz o caminho de tentar a vida em São Paulo como trabalhador formal, não dá certo, como trabalhador informal, vendendo coisa na rua, também não dá certo, acaba que se aproxima do universo criminal e tem diversas situações na vida dele que são mediadas pelas facções que estavam já em expansão. E o fato dele conhecer o código do PCC faz com que ele consiga ser protegido em algumas situações. E no caso da trajetória feminina que a gente conta, de uma jovem, os mercados ilegais nos quais ela acaba se inscrevendo são, primeiro, no mercado da venda de serviços sexuais e depois o mercado de drogas por meio do companheiro dela. Nos 2 casos é daí que vem a renda que permite que ela sobreviva e, ao mesmo tempo, daí que vem, de certa forma, a proteção para ela poder constituir a família dela. Ela tem um filho, marido, etc. Então, nos 2 casos, a gente vê relação entre a literatura que pauta o problema do trabalhador brasileiro e a literatura que trata do crime. Então, não são 2 opostos pelo vértice, são 2 coisas que estão lado a lado, estão conectadas. Quando a gente olha na perspectiva do trabalhador, é um repertório que ele tem. Posso tentar a vida pelo mercado formal, se não der, eu tento pelo informal, se não der, eu vou para o mercado ilegal. E o mais louco é que a gente vê que o papel dos agentes da ordem, o papel do Estado, o papel das políticas públicas em geral, para esses trabalhadores desse perfil, sem escolarização, muito marginalizados no mercado de trabalho, etc., o Estado brasileiro, as políticas públicas, elas atuam não para fortalecer a capacidade desse ator se inserir no mercado legal, formal e mediado por direito. O que o Estado brasileiro faz, quando a gente fala de grupos muito marginalizados, é bloquear o acesso deles às sociedades mais legítimas e, portanto, tem várias passagens que a gente chama a atenção no artigo em que esses caras tentaram, e se tivesse um apoio, teriam ido para o universo legítimo. Mas o Estado faz de tudo para que isso não aconteça e empurra esses trabalhadores para a marginalidade. Então, a gente está pensando um pouco a condição estrutural desses trabalhadores. Como a gente fez essa pesquisa? O Adson fazendo uma série de entrevistas e observações com um interlocutor durante alguns meses, eu e Isabela trabalhando numa viagem que durou 4, 5 dias de São Paulo para Alagoas, num ônibus no qual essa nossa interlocutora estava presente e a gente pôde acompanhá-la durante esses dias, falando da vida dela, contando as histórias dela, e a gente foi anotando nos nossos diários de campo e depois fizemos uma reconstituição dessa história. As experiências do etnógrafo, da pessoa que faz pesquisa de campo de caráter etnográfico, elas são a base do que a gente pensa, do que a gente trabalha. Então, eu lembro que a gente saiu dessa experiência de campo muito tocado por ela, por aquele universo que a gente pôde conhecer, percebendo muitas outras coisas para além do problema criminal. Essas imersões ajudam a gente a situar o problema criminal num conjunto de temas. Eu lembro que o que mais tocou para mim, para a Isa, a gente conversando, foi a divisão de gênero bem clara ali que existia no ônibus, nessa sociabilidade específica desses trabalhadores que a gente compartilhou durante alguns dias. Então são estratégias de pesquisa diferentes, mas todas elas pautadas na experiência do pesquisador, que pode ser uma experiência mais concentrada, como foi que a gente recuperou a trajetória dessa jovem, ou uma experiência mais alargada, como foi a do Adson. Então, metodologicamente, isso para nós é muito importante, que a gente aprenda a viver um pouco a experiência de quem a gente estuda, seja durante um período mais longo, ou seja um período mais concentrado, bem intensivamente, mas a gente poder experimentar esses universos que a gente pesquisa. É muito gostoso poder conhecer um universo desse modo intensivo durante uma viagem. Tá todo mundo um pouco com os seus cotidianos suspensos, tá todo mundo num ônibus viajando, então não dá para fazer muita coisa. A maioria dos lugares a gente não tinha sinal de internet, então de fato era uma vivência intensa, um grupo de pessoas. A gente se aproximou mais de algumas, evidente, mas pôde conversar com muitos deles. É uma estratégia de pesquisa
pesquisa muito produtiva. Criatividade em ciências sociais, em ciência de modo geral, é muito importante também. A gente tem um problema, a gente precisa conhecer um fenômeno social, como que a gente acessa esse fenômeno? Essa é a pergunta metodológica, não é outra coisa. A gente fez render ali de uma forma muito interessante, muito criativa. Metodologias móveis também. Não foi só essa viagem, foram várias viagens que foram feitas pelo Greg, pelo Adson, pelo Fernando, por mim, pela Isabela. Então, sempre andando junto com os nossos interlocutores. Eu não lembro se foram 4, 5 dias, porque encontrou um caminho que estava quebrado, deu voltas, são ônibus que vão por caminhos nem sempre as principais estradas, que passam por muitas cidades pequenas. Daí para, uma hora porque quebrou o teto solar, e outra hora para porque não sei o quê. Eu sei que a gente chegou um dia depois do previsto, mas são viagens que a gente não entra falando assim, estou entrando aqui para chegar a tal hora. Ainda mais na nossa perspectiva de fazer pesquisa, a gente falou, não, estou entrando aqui para viver isso daqui. Então, não foi um problema, né? Não fica... É diferente de você falar, não, tem hora para chegar e não chego. Para nós, a gente estava, durante a viagem, fazendo o que a gente tinha que fazer. Foi muito legal. Nenhuma lembrança de cansaço, de exaustão numa viagem longa. Pelo contrário, de muita animação, assim, de encontrar as pessoas. E tem horas que pega trânsito, tem horas que tá quebrada a estrada, tá interrompida, tem hora que tem que dar uma volta de 300 quilômetros, tem uma hora que vai ter não sei o quê e todo mundo vai tomar cerveja no posto de gasolina, tem outra hora que de noite a polícia para. Acontece um monte de coisa. E esse é um circuito. Esses ônibus, eles se comunicam entre si, tem pontos de apoio que não são os postos de gasolina normais, por onde passam os outros. Todo um circuito de comunicação ali, ocupado por trabalhadores manuais que estão fazendo migrações de ida e volta, circulação mesmo, entre estados muito diferentes, trabalhadores sazonais. Enorme aprendizado para nós. Tenho saudade dessa viagem. Foi um período muito legal. Sim, foi demais. Estamos aproximando do final da nossa conversa e já agradecendo bastante o Gabriel e a Ada por toparem participar, mas querendo saber um pouquinho mais sobre vocês dois para finalizar. Quanto essa pesquisa, esse dossiê, esses resultados todos geraram para vocês, enquanto perspectiva, para outros projetos individuais, futuros e mesmo coletivos? E também, se vocês quiserem acrescentar alguma outra coisa, fiquem totalmente à vontade. Eu acho que esse projeto teve esse resultado para além dos artigos que a gente publica, mas a possibilidade de criar e manter vínculos que a gente continua compartilhando sobre os nossos campos, aprendendo com as pesquisas de outras pessoas. Enfim, ampliando a nossa perspectiva, ampliando a forma como a gente enxerga as nossas questões. Eu acho que isso é um primeiro ponto, mas eu acho que, falando de projetos mais individuais, com certeza o que eu aprendi em Conexões Marginais continua atravessando e reverberando muito hoje no meu próprio projeto de pesquisa. Porque, como eu disse, diferente do mestrado, não é mais uma questão específica para mim, a questão da disciplina, das facções no sistema socioeducativo, que era o que eu estava fazendo naquele momento, mas a questão faccional e da expansão das facções e das implicações disso atravessa que eu tenho pensado sobre encarceramento. E essa contribuição de pensar facções e expansão das facções a partir desses acordos, dessas alianças que respondem às urgências cotidianas das vidas, das trajetórias das pessoas que a gente foi conhecendo, que a gente virou amigo no fim das contas, acho que é uma provocação que nos leva a reconsiderar a forma como a gente enxerga esse problema que está sendo o tempo todo falado, mas que está sendo pautado de uma outra forma no campo, por exemplo, da segurança pública, que é esse grande mito das organizações criminosas, sabe? Como se fosse uma coisa muito grande, muito alheia, quase uma grande abstração, e que ignora que no fim das contas a gente está lidando com pessoas, que a gente está lidando com redes de proteção, de justiça, de afeto, da forma como as pessoas construem relações familiares, inclusive, né? Da forma como isso implica na vida das pessoas, a forma como a gente enquadra essa questão tem implicações muito concretas na vida dessas pessoas, como o encarceramento, que é hoje o que eu tenho me dedicado a entender. Encarceramento em massa, por exemplo, no Brasil, como isso impacta nas possibilidades que as pessoas têm de se integrar novamente nessa vida civil, nessa ordem legítima, depois que elas são marcadas como membros de uma organização criminosa, por exemplo. Isso é uma questão que tem me interessado muito, é uma questão coletiva, inclusive, do grupo que eu faço parte, do Cidade de Trabalho. Tudo que eu aprendi no Conexões atravessa, né, me ajuda a pensar essas questões, me ajuda a enxergar de uma outra forma. Eu acho que todo intelectual, ele tem questões que ele carrega consigo e que a gente vai desenvolvendo ao longo dos projetos.
Eu não acho que os projetos eles não devem, pelo menos, inaugurar questões novas que são autocontidas e que durante um ano a gente vai desenvolver e depois a gente vai esquecer. Eu nunca pensei os projetos dessa forma, eu sempre pensei os projetos como coisas que se acoplam numa linha que a gente procura elaborar, que a gente procura desenvolver ao longo das nossas trajetórias intelectuais. Eu acho que o Conexões Marginais, ele acompanhou a elaboração do Global Car, que foi o projeto que a gente fez a partir da nossa pesquisa sobre carros roubados, ampliando a escala desse estudo coletivo. E ele, junto com o Global Car, ele mostrou pra gente como atuar coletivamente. Pesquisadores bem jovens, pesquisadores bem experientes, pesquisadores que têm posição como professor, pesquisadores que estão no mestrado, que estão no doutorado, que estão no pós-doc, que estão em cidades diferentes, que estão com questões diferentes, mas que a gente botou todo mundo para trabalhar junto e com uma rotina de trabalho que permitisse que a gente realmente trocasse entre nós. Então tinha workshops mais de densidade, todo mundo se encontrava para discutir os avanços e tinha momentos em que a gente estava mais cada um elaborando as questões de uma forma que dialogasse com as questões individuais de cada um, com os temas individuais, com as abordagens individuais. A partir do Global Car é que eu começo mais a pensar na cocaína, muito inspirado pelo trabalho da Isabela, do Greg, e até hoje estou fazendo isso, agora olhando aqui da Europa, como a cocaína latino-americana chega aqui na Europa e que impactos as mudanças no mercado de cocaína causam na Europa. Se a gente estava vendo expansões faccionais no Conexões Marginais, eu continuo vendo expansão faccional, mas agora nessa perspectiva aqui da Europa também. Se a gente estava começando a ver cadeias de valor no Global Car, agora eu estou tentando juntar a ideia de cadeia de valor que a Isa já tinha usado lá para a cocaína, para pensar tanto os carros quanto a cocaína. Se a gente estava pensando a violência das facções como instrumental, variável e eficiente na implantação de mercados, trocando em miúdos, né, onde as facções chegam, normalmente tem um conflito, um aumento de taxas de homicídio, e depois de um tempo, quando elas se estabelecem, a gente vê um recuo dessas taxas. Estamos vendo isso como constante no Brasil todo. Eu continuo vendo homicídios como relacionados a mercados ilegais, a conflitos fortes entre regimes de poder. Então, as questões que estavam ali latentes nesse projeto Conexões, elas viram questões que eu vou desenvolvendo ao longo desses últimos anos e olhando sempre de um outro ponto de vista. Então, eu acho um projeto super bem sucedido, não só pelo que a gente produziu coletivamente, mas pelas trajetórias individuais de cada um dos estudantes que fizeram parte do projeto e que seguiram desenvolvendo suas carreiras de um modo muito interessante, cada um no seu estilo. A Ada acabou de publicar o livro dela, inclusive, acabei de receber aqui. Fala do livro, Ada, vai ser bom para quem está ouvindo poder ler também. Obrigada por lembrar disso, Gabriel. O meu livro, na verdade, é a minha dissertação de mestrado, pesquisa etnográfica também, que eu fiz em unidades de internação daqui de Alagoas, na cidade de Maceió, porque as unidades de internação praticamente todas ficam na capital, com meninos e meninas que cumpriam medida socioeducativa, muitos deles por conta da atuação no mercado de drogas. A questão naquele momento, quando eu comecei a fazer pesquisa de campo, era justamente essa guerra entre facções, e era uma questão que pra gente, olhando daqui, parecia muito nova, era uma coisa que ninguém estava pensando ainda. Eu falo a gente porque é uma pesquisa que é muito coletiva também do nosso grupo aqui em Alagoas, de quem estava fazendo pesquisa naquele momento, meu orientador, o professor Fernando Rodrigues, a Alana Barros, que participou das entrevistas que a gente fazia com esses meninos e meninas, mas também outros colegas, né, como o Rangel, Leonardo, que naquele momento estavam em campo com a gente. Então, na minha pesquisa de mestrado, dissertação, eu falo um pouco sobre a questão da disciplina, da forma como aqueles adolescentes estavam se organizando naquele momento a partir dessa gramática faccional naquele momento, tanto para reivindicar, para se opor à forma como eles estavam sendo geridos pelo Estado, enfim, pelos funcionários daquela instituição, mas também como eles estavam regulando as relações deles naquele momento a partir também daquelas regras que eles estavam dizendo que era a regra da facção com a qual eles corriam. Enfim, e como a instituição também respondia àquele momento meio que de urgência, que foi quando se assumiu que de fato tinham adolescentes faccionados no sistema socioeducativo e isso ia precisar ser gerido de alguma forma nas unidades de internação e pelos funcionários. Então, é um pouco isso que o livro trata. Este episódio foi editado por Vanner Muniz. Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros.
visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.